A gente recebe aqui no estúdio agora a deputada federal Caroline Gittoni, do PL, e o prefeito de Palhoça, o jaguarunense Eduardo Fressia, também do PL, que estão aí cumprindo a agenda na região hoje. Muito bom dia, Caroline e Eduardo. Obrigado por estar aqui conosco na Rádio H2O. Bom dia, Joelson, bom dia, Rafael Bica, bom dia ao Anderson, que estava online agora há pouco, a nossa deputada federal Carol. Prazer estar voltando aqui à terrinha, né? É sempre um prazer. Deixar aqui também um abraço a todos os jaguarunenses, principalmente minha família aí, que tem muita gente ouvindo a rádio nesse momento. Daí, e vai ser um prazer aqui passar esse tempo aqui, a gente conversando um pouquinho. Bacana, brigadão. Bom dia, deputado. Bom dia, Rafael Bica, bom dia, Joelson e Anderson. É uma satisfação estar aqui em Jaguaruna, aqui no sul do estado, cumprindo agendas, conversando com as pessoas. Estávamos ontem em Brasília e demos um jeito de estar aqui cedinho para conversar com vocês. Então é uma grande honra. Eu fui dormir hoje cedo. Hoje de manhã ainda perguntei, né? Será que a Caroline veio mesmo? Ontem de manhã, ontem de tarde, ela está participando dos atos em Brasília. Eu fui dormir cedo ontem, hoje de manhã o Joelson no Instagram. Deputada, tá onde é que ela tá? Deputada já estava de volta. Meia-noite no aeroporto de Florianópolis, descemos até Tubarão. 2 horas fui dormir e 6 horas já estava de pé. Então essa é a vida dos políticos, né? Que o povo reclama às vezes, mas a gente trabalha bastante. É interessante isso, porque como quando não tem sessão, o pessoal fica, mas trabalha só 2 dias, 3 dias por semana, como se o trabalho fosse só em Brasília. Mas existe uma agenda que não para nunca, tá sempre... Na verdade a gente tem que estar na base, né? Porque a gente tem, como a gente representa o povo de Santa Catarina, nós temos que estar nas cidades, visitando as lideranças políticas, visitando os municípios. Sem isso a gente não consegue, né, fazer o trabalho de representar, ou destinar emendas, depois entregar as emendas. Então é uma agenda que nunca termina, né? Porque se você for ver 295 municípios, né? Nós agora estamos com 90 prefeitos, 500 vereadores e mais de 100 vice-prefeitos. Então, tem muita liderança para atender que solicita agenda. Então, quando a gente está por aqui, a gente aproveita para rodar bastante, né? Esse giro hoje vai percorrer quais cidades aí? Nós vamos para aqui Jaguaruna, vamos para Capoeira de Baixo. Tubarão. Começamos em Tubarão, né? 13 de maio também. E, deixa eu ver se tem mais algum município. Acho que por hoje é isso. Aí amanhã nós vamos fazer mais 5 municípios também. 5 municípios por dia, mais ou menos. E a gente estava aqui, enquanto ajeitava, né, a posição, e agora no intervalo, e a deputada já respondendo Rede Nacional, querendo entrevista, porque hoje um dia ainda mais carregado do que o normal por conta de tudo que aconteceu ontem. Claro que a gente quer falar de mandato e falar, mas não dá para fugir muito do que está acontecendo nesse momento, né, deputada? Sim, é um verdadeiro absurdo que está acontecendo. Ontem estivemos em Brasília junto com o presidente Bolsonaro e os demais deputados para fazer um ato da oposição. Fizemos uma reunião com o presidente Bolsonaro às 2 da tarde, foi das 2 às 4h30. Depois fomos para uma coletiva de imprensa. Devido a essa perseguição, a esse abuso, né, de autoridade por parte do Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro não pôde estar conosco na coletiva de imprensa porque a decisão do Alexandre de Moraes, quando bota a tornozeleira e dá essas medidas cautelares, proibindo ele de usar redes sociais e dar entrevistas, foi uma decisão meio dúbia, porque daí a gente ele ia ficar só parado lá quieto. Só que a interpretação veio logo na sequência, na mesma tarde que ele estava conosco com a intenção de participar, ele deu uma decisão dizendo que se ele aparecer indiretamente nas redes sociais, por meio das redes sociais dos outros, ele também corre o risco de ser preso. Ou seja, e aí no final, eu estava lá presente quando aconteceu. Quando a gente terminou a coletiva de imprensa, nós saímos, Bolsonaro foi para casa, porque já era 5 da tarde, e ele tem agora horário para voltar para casa, porque ele está praticamente numa prisão domiciliar, né? Que é das 7 da manhã às 7 da noite, ele pode circular, às 7 da noite ele tem que estar em casa, né? E ele está usando a tornozeleira. E quando ele saiu para ir embora às 5h30 da tarde, tinha um enxame de jornalistas. Que aí começaram a sufocar, ele não conseguia nem sair. Foi tanto tumulto que deu, que quebraram uma mesinha que tinha lá, o Nicolas acabou sendo atingido ali. Ele nem sabe se foi um celular, assim, eu vi, tinha um cortezinho ali embaixo do olho dele, ainda que não atingiu o olho. E o Bolsonaro, no final, daí mostra a tornozeleira, porque os caras realmente estavam perturbando ele. Então, não foi culpa dele, foi a pressão dos jornalistas ali, querendo fazer a imagem dele, da tornozeleira, que provocaram essa reação dele, né? Foi uma espécie de reação. E agora o Alexandre de Moraes deu 24 horas para os advogados dele e respondeu. Ou seja, é realmente uma flagrante perseguição descabida. Eu gostaria que vocês me respondessem que crime que ele cometeu, né? Desde quando uma população que está fazendo um protesto que acaba em baderna, né? E depredação do patrimônio, sem as Forças Armadas, desde quando isso pode se configurar no golpe de Estado?
Bolsonaro nem estava no Brasil, sem o exército já tinha passado o comando há mais de um mês, antes mesmo do Lula assumir. Ou seja, a gente percebe que o judiciário está se prestando um papel político no momento, onde ele esquece o devido processo legal, o Estado de Direito contraditório pela defesa e se torna um instrumento de perseguição da oposição e da direita como um todo, querendo calar o líder máximo da direita por uma vingança pessoal, porque essas atitudes do Alexandre de Moraes demonstram que ele também age por questões pessoais, né? Onde ele é a vítima, o acusador, o julgador. Isso não existe no Estado de Direito. Só que as pessoas estão normalizando, banalizando algo que é absolutamente normal, que é uma ditadura que a gente vive hoje. As pessoas acham isso normal, ter inquéritos no Supremo, o Supremo tem que ser imparcial, os juízes não poderiam estar se imiscuindo nesse tipo de coisa. Aliás, o Bolsonaro nem tem foro privilegiado para estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. São tantas e tantas violações aos direitos humanos dele, porque, por exemplo, assim, quando você quer calar ele de se comunicar, de se expressar, você está violando direitos fundamentais dele, você está exercendo uma censura prévia, acabando com a liberdade de expressão dele. O Lula dava entrevistas da prisão, né? O Lula recebia visitas íntimas, até o romance dele com a Janja se diz que começou na prisão. Ou seja, ele podia tudo. E o Bolsonaro, sem ter crime, sem ser condenado ainda, já está sendo punido, já está tendo penas a serem cumpridas nesse estado de exceção que a gente vive hoje no país. Então, infelizmente, como a gente não tem meios institucionais mais para lidar com essa situação, porque a mais alta Corte de Justiça que deveria fazer justiça está fazendo a maior das injustiças, a gente teve agora essas respostas do Trump. O que eu tenho a dizer sobre isso? Sou contra essa taxação. Eu acho que o povo não deveria pagar a conta de erros de pessoas específicas, como a política econômica do Lula, desastrosa, e também esses abusos do Alexandre de Moraes e do Supremo como um todo, que está avalizando esse tipo de conduta. E a gente está tendo que ter essa intervenção internacional. Mas, na verdade, quem violou, só vou dizer aqui, né, antes que alguns esquerdistas digam aí no chat da entrevista, quem provocou essa reação do Trump foi o Alexandre de Moraes, a partir do momento em que ele, com decisões ilegais, sem contraditório pela defesa, bloqueia o X. Vocês devem ter lembrado que ele já bloqueou o Telegram em 2023, 2024 bloqueou o X, impôs multas milionárias a uma plataforma americana, a cidadãos americanos também, violou os direitos fundamentais de cidadãos americanos. Ou seja, essa retaliação que o Trump está tendo hoje não foi por acaso, foi por conta de atitudes que o Alexandre de Moraes teve de violação da soberania americana. Então isso é muito bom deixar esclarecido Mas também. falta um pouco de foco pro Trump, né? Foca no Alexandre, o povo, o produtor brasileiro, né? A economia brasileira eu alivia. acredito que depois do Trump ter escrito a carta dizendo parem imediatamente com a perseguição e ter dito por vídeo, parem com essa perseguição ao presidente Bolsonaro, ele vai lá e intensifica a perseguição ao presidente Bolsonaro, ele está cada vez mais também dobrando a aposta e provocando que leis específicas, né, como a Magnitsky, que é essa que pode não só tirar a questão dos cartões, os vícios, né, já foram suspensos, mas também até o uso de plataformas como a Apple, todas aquelas que utilizam de tecnologia americana, ele vai ser impedido de utilizar, porque as próprias plataformas, se derem aval para pessoas que foram sancionadas pelo Estado americano, elas também têm que pagar multas altíssimas. Então, corre-se o risco realmente ele vai ter uma punição muito severa aí por parte dos Estados Unidos, eu tenho certeza, nos próximos dias. E se ele vir a prender o Bolsonaro hoje, né, porque se deu 24 horas para ele responder, ameaçando essa prisão, né, com certeza eu acredito que essas sanções virão mais rapidamente ainda. Eu conversava ontem, inclusive, com amigos aí que militam na esquerda, digamos assim, né, com fontes que a gente tem vinculado à esquerda, e todos, Eduardo, concordando com o que a deputada está falando, dizendo que, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode, de repente, passar para esse tipo de punição, porque você vai discutir, mas a punição ao Bolsonaro, a investigação, se é crime tentado de golpe de Estado, se não é, aí tu vai entrar numa discussão jurídica que eu não sou nem capacitado para entrar. Mas nessa punição específica de ontem, como é que tu proíbe alguém de estar nas redes sociais de outros, mas não proíbe ele de dar entrevistas? Então o cara deu uma entrevista, é óbvio, nós mesmo aqui, terminou a entrevista, a gente vai fazer recorte para botar no Instagram, para botar no YouTube. Então tu não proibiu a deputada Carol de dar uma entrevista, mas daí tu proibiu de estar no Instagram, nas redes sociais de outros, quer dizer... Isso é um absurdo. É meio incompreensível uma punição dessas, fica meio complicado. Ele tá punindo terceiros Nesse encontro que vocês tiveram ontem com o Bolsonaro, o que ele passou para vocês, assim, de ele informação? Ele ficou em silêncio o tempo ali todo. Não, ele ficou em silêncio o tempo todo. Ele estava muito abatido, ele está muito abatido. É flagrante esse abatimento dele. Ele realmente pouco falou.
E a gente consegue ver o estado que chega. Como é deprimente a gente está vivendo uma injustiça tão grande. E ele está refletindo isso no semblante dele, sabe? É muito triste ver essa atual situação dele, um homem que tanto lutou pelo país, que deixou a economia nos trilhos, sabe? Que se doou, que quase morreu com uma facada, né? Que a esquerda chega ao ponto de dizer que a facada foi fake, gente. É uma psicopatia tremenda de não enxergar a realidade e querer criar tudo, transformar em narrativa. Mas realmente ele está muito abatido, porque é o peso da injustiça, né? É a pessoa que está sofrendo a injustiça e não tem a quem recorrer. É isso que a gente está vivendo hoje, né? Vocês estiveram reunidos ontem, né? O grupo de direita na Câmara, mas, porém, essa última fala, o último pedido do Alexandre de Moraes para que os advogados se pronunciem até hoje veio depois desse encontro. Vocês já trocaram alguma informação, tipo, caso algo de mais grave aconteça hoje, de fato venha a decretar uma prisão do Bolsonaro, o que seria hoje, digamos, o posicionamento de vocês? Já tem alguma ação programada? Nós vamos ter que nos reunir hoje com os deputados, né? Provavelmente vai ter uma reunião de urgência, caso isso ocorra. Nós temos vários deputados que estão hoje lá em Brasília. Eu iria ficar se não tivesse agendas, porque hoje nós vamos ter 2 comissões em funcionamento. Por mais que tenhamos um recesso, é um recesso branco, não é um recesso previsto no regimento. Então, tanto o Paulo Bilinski, deputado de São Paulo, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, quanto o Felipe Barros, que é deputado do Paraná, presidente da Comissão de Relações Exteriores, convocaram reuniões para aprovar moções de apoio ao presidente Bolsonaro, né? E eles vão aprovar hoje nas comissões para justamente mostrar que a gente não quer o recesso, que devido à gravidade de tudo que está acontecendo, não era o momento de estarmos tendo recesso na metade do ano, mas deveríamos fazer um trabalho esforçado para justamente fazer o nosso papel legislativo, que é o quê? Fizemos algumas propostas ontem, né? Pautar imediatamente a anistia, né? Que é uma das coisas que em tese abrangeria todos os envolvidos no inquérito, né, do dia 8, inclusive o Bolsonaro, porque eles que impuseram que o Bolsonaro seria o mandante desse suposto golpe, então eles que colocaram ele nessas investigações, muito embora não tivesse nada a ver com as depredações e a baderna criada no dia. Anistia ampla, geral e restrita, né? Não abrimos mão disso. E também fim do foro privilegiado, para justamente tirar esses processos da mão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Supremo não é competente para fazer investigação, para julgar e investigar casos em que eles mesmos são suspeitos e não se declaram, ou seja, violam a lei processual, a Constituição Federal, diariamente. Também temos, ontem daí criamos um grupo interno no PL para debater outras propostas, como a PEC 8 e a PEC 28, que trata das decisões monocráticas e para assustar decisões do Supremo Tribunal Federal que violem a competência do Poder Legislativo. Também foram citados vários projetos, assim, para a gente poder... A manutenção do mandato do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, uma vez que o PT, o PGR e o Alexandre de Moraes reabriram a investigação que tinham arquivado sobre ele, né? Para dizer que ele está cometendo um ato contra a soberania nacional, um crime de lesa pátria, né? E a gente entende que isso é um absurdo, porque na época que o Bolsonaro era presidente, todos os deputados do PT foram mundo afora falar Bolsonaro genocida com relação ao Covid, Lula inocente. Eles foram para fora propagandear a narrativa deles. Agora o Eduardo não pode ir para os Estados Unidos falar a opinião dele, que ele é imune, porque ele é deputado, né? O artigo 53 da Constituição fala que um deputado é imune por suas palavras, opiniões e também votos. Agora não existe mais imunidade no Brasil, né? Então, o Eduardo, por estar exercendo um papel justamente de representação e de falar o que está acontecendo, ele está sendo perseguido. Se ele botar o pé no Brasil, ele com certeza vai ser preso imediatamente, né? A gente conhece como é o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes. Então, o melhor que o Eduardo faz mesmo é ficar nos Estados Unidos. Agora, veja, ele chegou a proibir um pai de falar com seu filho. É porque está no mesmo processo, né? Não, mas isso é um absurdo. Sob pena de obstrução de justiça. Pelo amor de Deus, gente, isso é tão absurdo o que a gente está vivendo. É um flagrante abuso de autoridade. Temos também a CPI do abuso de autoridade, protocolado pelo deputado Marcel Van Hatten na Câmara, que queremos que seja instalada também. Mas, infelizmente, como nós somos minoria dentro da Câmara, a gente tem essa realidade em que, por mais que tenhamos proposições ótimas para poder reverter esse caso e trazer uma normalidade democrática e institucional para o país, a gente não está conseguindo, a gente fica meio que refém do que o presidente da Câmara e do Senado fazem, né? Então, e o Senado ontem também propôs na coletiva de imprensa, por meio da senadora Damares e do senador Magno Malta, a proposta por parte do Senado é pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu acredito que vai chegar um momento que
que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que a própria esquerda, que hoje se beneficia dessas decisões do Alexandre de Moraes, amanhã ou depois pode ser eles que sejam os perseguidos. Eles deveriam, para justamente retomar esse Estado de Direito no Brasil, é que ele está servindo aos interesses da esquerda, né? Mas o Alexandre de Moraes hoje é um perigo para a nação brasileira, realmente. Houve um momento recente, há pouco tempo, né, na história do Brasil, em que a esquerda reclamava justamente de um judiciário tendencioso, né, com a história da investigação, a punição do Lula. Hoje, Jato, né? hoje a corda tá do lado da direita dizendo que a justiça está tendenciosa. Tu enxerga, deputada, uma mínima possibilidade de, no futuro próximo, de repente, se baixar um pouco as bandeiras e discutir de fato onde é que está o maior problema para que a gente possa combater, seja o ativismo judicial, seja esses erros aí, ou o que mais atinge a população, que a gente baixe isso, porque hoje me parece que a pauta ideológica impede um diálogo mais tranquilo em relação a isso. Olha, Né? na verdade, quem tornou o Supremo ideológico foi a esquerda, porque eles estão aí no poder há mais de 14 anos. Né? O Bolsonaro teve 4 anos no poder, 2 foi pandemia, foi para aplacar uma pandemia mundial, aí, uma crise internacional. Então, eles botaram a maioria dos juízes lá, botaram juízes que eram advogados do partido. O Toffoli foi advogado do PT, o Zanin foi advogado pessoal do Lula. Inclusive, na eleição de 2022, ele entrou com uma ação contra mim, quando disse que o Lula era amigo de ditadores, que nós poderíamos nos tornar uma Venezuela. Ele fez a gente tirar essa postagem do ar, alegando que o Lula não era amigo de ditadores. Bastou se eleger para ele receber Maduro, fazer exatamente aquilo que ele dizia, ou seja, dizendo que era fake news e era a realidade. Ou seja, a gente tem que cuidar muito dessa questão da regulação das mídias, porque, na verdade, a esquerda não quer regular as mídias para a verdade prevalecer, é para a narrativa mentirosa deles da realidade prevalecer. Então, a gente percebe, Toffoli foi advogado do PT, Zanin foi advogado do Lula. O Dino tinha acabado de ser senador altamente ideologizado, dizendo que era comunista com muito orgulho. Ou seja, a gente tem que botar lá pessoas que não tenham, que sejam juristas de carreira, com conduta ilibada, notório saber jurídico, e não porque são apadrinhados do partido. Mas o Alexandre de Moraes veio pelo Temer, né? Quem errou nisso foi o Senado, que deveria ter feito a sabatina, tem pedido pelo menos o Zanin e o Dino, de ter entrado, o Toffoli também, não fizeram esse trabalho prévio de filtragem, e também não fazem o impeachment a partir do momento que os abusos ocorrem. O que a gente vai ter que fazer? Talvez aprovar uma PEC para tornar mandatos dos ministros supremos, né? Talvez uma idade mínima, mais de 40 anos, não sei. Tem propostas lá que falam de uma idade mínima, de um tempo máximo de 10 anos. Porque, veja bem, o Alexandre de Moraes, se nada for feito, vai ficar até 2042. Temos aí quase 20 anos aí a mais de mandato no Supremo do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nós temos que mudar as regras de ingresso e fazer com que os próprios presidentes tenham essa consciência de que tem que botar alguém que preserve a Constituição e o Estado de Direito, e não que queira inovar a legislação e fazer política dentro do tribunal, porque senão fica essa baderna que está hoje no país. Acho que essa conversa dos dois polos está difícil, então, né? Por enquanto vão ter uma esquerda e uma direita ainda muito ativas, a discussão vai ser difícil de sentar. Enquanto essa composição for assim, e aí a nossa esperança de elegermos senadores, porque uma maioria de senadores pode fazer justamente esses dois trabalhos, né? De fazer uma filtragem quando é indicado um ministro, né, para que não entrem pessoas ideologizadas, e também que, uma vez que eles tenham dito uma coisa na sabatina e tenham feito outra, como é o caso de alguns ministros ali, seja feito o impeachment deles, e eles sejam retirados do cargo pela falta de postura, de ética, e pelo abuso de autoridade, como está acontecendo nos casos. Eu aprovei que na CCJ, o ano passado, como presidente da CCJ, 4 propostas para limitar esses abusos por parte do Supremo. A PEC 8 contra as decisões monocráticas, a PEC 28 para assustar atos que violem a competência, porque eles estão legislando todo dia no nosso lugar. O caso do IOF, nós derrubamos o IOF e o Alexandre de Moraes retomou o IOF nos moldes do Lula. Nós prorrogamos a isenção da folha de pagamento e o Zanin, por decisão monocrática, mandou nós legislarmos em sentido contrário do que a gente tinha falado. Deu tempo determinado, sob pena de um canetaço, ele fazer por decisão judicial monocrática, ou seja, a caneta de um ministro vale mais do que todo o Congresso Nacional. Isso é um absurdo numa democracia em que a soberania popular deveria prevalecer. Então, isso aí é o fim da picada. Estou protocolando essa semana também uma proposta para regulamentar o artigo 49(11) da Constituição, que fala que nós devemos zelar pela nossa competência legislativa em face dos demais poderes, dizendo que, assim como a gente tem o PDL para assustar os atos do Lula, como foi o caso do EF, nós temos que assustar a decisão judicial que invade a nossa competência. Porque senão o Congresso nunca vai ter a última palavra dentro do país.
E o Supremo vai lá com uma canetada e desfaz. Isso tudo tem que ser corrigido pelo presidente da Câmara e do Senado. Se hoje eles não estão fazendo essa correção, aí vocês têm que perguntar para eles por quê, o que está acontecendo que eles não fazem isso. Ou eles aceitam essas narrativas, ou eles têm interesses outros que movem. Eu não sei o dizer aqui por quê, mas que isso deveria ser feito para retomar a normalidade do país, deveria. Me corrija se eu estiver equivocado. Eu acho que a última ordem judicial que eu vi não ser cumprida no Congresso, dizendo que seria interferência de poder, foi de Renan Calheiros, que não abandonou o posto e disse que não, que rasgou a decisão. Rasgou a decisão e ficou. Olha, nós elogiando o Renan Calheiros, mas eu acho que foi o último que... Ele prezou pela institucionalidade do cargo nesse momento, independente das questões pessoais que temos contra ele, ele fez respeitar a Câmara e o Senado. É isso que o presidente da Câmara e o Senado tem que fazer. Né? Tem que ter coragem, tem que ser pessoas de coragem para estar lá para fazer isso. Vamos passar já para futurologia agora, então, já que falamos tanto da importância de um Senado e de uma Câmara importante aí. Caroline tá decidida, porque a gente vê que a tua possibilidade assim, de candidatura ao Senado cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo também cada vez mais atacada, cada vez sob perigo. Como é que está a tua decisão e a tua aliança para concorrer ao Senado ano que vem aí? Então, eu tive aí o apoio de... eu estou colocando meu nome à disposição para ser candidata ao Senado no ano que vem, né? Sou pré-candidata ao Senado pelo PL, com o aval da Michele Bolsonaro, que é a presidente nacional do PL Mulher, que coordena o movimento aí de mulheres. Ela já está me apoiando nesse sentido. O próprio presidente Bolsonaro e o governador Jorginho Melo. Então, por parte do PL, a ideia é ter uma das vagas do nosso partido e uma das vagas para outro partido. Recentemente, o Bolsonaro, então, teria lançado o nome do Carlos. Nós temos que ver se isso vai se conformar ou não. É uma decisão que não cabe a mim, cabe aos dirigentes partidários. Mas, de minha parte, tenho muita vontade de fazer parte do Senado, né? Já estou no segundo mandato, já fui a mais votada na última eleição para federal. Tive a oportunidade de presidir a CCJ e entregar resultados, né? Tudo isso que a gente comentou aqui com relação ao Supremo, por exemplo, nós botamos 4 itens, 2 PECs com quórum alto e mais 2 projetos de lei para atualizar a lei do impeachment e aprovamos na CCJ, tendo de um lado o Lula e de outro lado o próprio Supremo cometendo esses abusos de autoridade. Então, eu considero que foi um resultado espetacular em um ano extremamente hostil e difícil. E agora estou como líder da minoria. Então, acredito que isso me habilita para eu tentar voos mais altos, né? Estou à disposição do time também, se não der, não tem problema. A gente vai trabalhar pela reeleição do nosso governador, pelo nosso time de direita, porque a nossa ideia é que pessoas de direita estejam no Senado para justamente reequilibrar os poderes. E eu estou colocando meu nome à disposição e espero que no ano que vem, que é quando vai ser confirmado, tenhamos essa decisão favorável, né? Você acredita que vai ser só um nome do PL? Já imaginando essa ali as ideia inicial do composições. Jorginho, mas o Bolsonaro pediu que o Carlos se concorresse por aqui. Mas isso ainda está muito no início. Eu acredito que o governador Jorginho, o presidente Bolsonaro vão sentar conversar ainda com outras lideranças, né, com outros partidos para tentar agregar. E eu acredito que vão chegar no melhor termo até o final. A gente está ainda muito no início, falta quase um ano, né, para a eleição. Então ainda tem muita coisa para acontecer. E você abriria a mão da sua candidatura para o Carlos? Olha, eu acho que a gente deveria fazer pesquisa daí para ver quem que está melhor, né? Temos que fazer pesquisa e ver o que a soberania popular decide. Mas eu acredito que talvez não seja necessário, porque a ideia seria que, vindo o Carlos, o Jorginho indicaria um nome, que seria eu, e o Bolsonaro indicaria o do Carlos. Mas essa ideia de retomar que seja um do PL e de outro partido, ainda não foi cogitado qual ficaria pelo PL. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir internamente no partido. Tem muita costura ainda. Isso. Por falar em costura, existem... mais uma vez, né, se eu estiver equivocado, Eduardo e Carol, por favor, me corrijam aqui, mas me parece que Santa Catarina tem 2 grandes articuladores hoje. Sempre teve, né, do Bornhausen, o Amin, o Luiz Henrique, uma referência nessa questão da articulação. Hoje me parece que Júlio Garcia e Jorginho Melo são referência nessa coisa dessa articulação, de saber compor, assim. Será que vão estar, ao que se desenha hoje, em lados opostos, né, Eduardo? Mas, como disse a deputada Carol, tem muito tempo para rodar ainda, e para esses 2 articuladores trabalharem ainda até lá, né? Olha, com certeza são 2 grandes líderes partidários, representam, de fato, grandes forças da Santa Catarina. Santa Catarina sempre foi muito bem representada de forças políticas. E a gente sabe que hoje, né, há essa possibilidade, há essa discussão quanto a estar em lados opostos, mas como a gente fala, né, na política, amanhã pode mudar tudo, né? E a gente sabe que, acima de tudo, há uma boa conversa, há uma sintonia muito grande
do deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, junto ao governo, tocando as pautas que interessam e importam para Santa Catarina, independente, né, de possibilidade de estarem lados opostos. Eu acho que isso já é um sinal de que não está, de certa forma, resolvido e pacificado. Muita conversa haverá, muita discussão para que a gente encontre o melhor projeto para Santa Catarina. E eu não tenho dúvida também, né, não duvido da capacidade de negociação, de discussão política do nosso governador Jorginho. E a gente acredita que vamos ter lá a melhor composição para ter mais 4 anos de mandato do nosso governador, para que a gente possa continuar mantendo Santa Catarina no eixo, sendo esse estado de excelência em praticamente todos os setores e todas as análises. Quando se fala de 2026, o seu nome também é muito citado aí para uma disputa na Assembleia Legislativa. Como é que está essa tua perspectiva também? É algo que a gente vem ouvindo, conversando, não é algo que estaria num primeiro plano nesse momento, mas vamos conversar, vamos ver o que é a melhor situação para o grupo político. E havendo, né, a necessidade, havendo, né, uma soma de fatores que possibilitem isso, é uma possibilidade, mas não é um primeiro plano, não é a minha primeira opção no momento, né? Eu tenho interesse de terminar o mandato e depois buscar outras oportunidades, mas é algo que vai ser discutido ainda, como a deputada Carol falou. Muito cedo para definir. Mais de um ano ainda, né, até a eleição, até as definições, e a gente precisa ir com calma, discutir, conversar e analisar todo o cenário. Mas o Joel comentou a Lesc, eu acho que se confirmar a Carol Detoni para Senado, abre uma vaga boa para deputados federais, eu né? defendo daí nesse sentido que o Frécia seja pré-candidato a deputado federal, até porque hoje ele tem um rescaldo muito bom aqui no Sul, mas ele, hoje estando na Palhoça, nós não temos hoje nenhum deputado federal pela Grande Florianópolis, né? Se você pegar lá Palhoça, São José e Florianópolis, acho que há muito espaço. O Frécia, ele tem realmente uma visão muito técnica, né? Eu poderia comparar ele com o Tarcísio de Santa Catarina, né? Então, para mim, ele seria um excelente pré-candidato a deputado federal. Se essa for a vontade dele, acho que tem espaço, porque teremos mais 4 vagas de deputado federal. E eu também, se der certo, eu saí. O PL tinha 6, já saiu o Guetem, que foi para outro partido. E se eu for para federal, já abre aí 2 vagas e temos mais 4 vagas, né? A serem preenchidas. Então, existe espaço para termos pessoas boas, técnicas lá. E eu acho que o Frécia preenche esse perfil, né? Então, eu faria muito gosto se ele resolvesse decidir para ser pré-candidato a deputado federal. Para os prefeitos, o tempo é mais curto, né? Que vocês têm que decidir ali até final de março, início de abril. O prazo é mais curto para vocês pensarem. Isso, exatamente. Esse é um grande fator. A gente tem que analisar isso até março. Terminou a janela ali, tem que, né, quem vai concorrer e estiver no executivo, ele tem que renunciar para que possa ter o tempo hábil de ser candidato. Mas tudo isso vai ser conversado, vai ser discutido, né? Também estamos juntos aqui fazendo todo, né, um trabalho de apoio para que a gente tenha a deputada Carol como nossa candidata ao Senado, por acreditar que é a melhor opção para Santa Catarina, por acreditar que vai ser uma forte defensora do nosso estado e dos municípios. Digo isso pela presença que ela tem em Palhoça, mesmo não sendo da região, está presente continuamente, nos auxilia sempre que a gente precisa de algum apoio lá no Congresso. E também porque, não só por isso, mas porque defende pautas e ideias que a grande maioria do catarinense defende. Né? Um grande projeto aprovado, né? A PEC da Vida. Né? Eu digo assim, eu sou pai, a Carol é mãe, a maioria aqui do que está no estúdio, né, tem filho. E por mais que muitas vezes um filho possa vir num momento onde não se está esperando, não se está programado, hoje eu não me vejo sem meus filhos ao meu lado. Não me vejo. Então, eu penso como se essa lei, né, do aborto, como o Supremo estava querendo definir por nós, se isso fosse algo viabilizado, quantas famílias destruídas, quantas vidas perdidas por conta de uma ideologia que não é o que o povo pensa, não é o que o povo quer. Essa PEC estava há 12 anos parada na CCJ. Se não fosse aprovada dentro de um ano, ela ia decair lá, ela não ia mais ir para frente. Ou seja, nós desenterramos aquilo que é o símbolo do conservadorismo, que é o direito à vida, né? O nosso direito máximo, né? Se não tivermos direito à vida, não temos nenhum outro direito como consequência. E essa PEC, que era uma PEC, inclusive, defendida pela bancada evangélica, estava parada lá na CCJ. E nós, depois de 12 anos, quase no tempo dela precluir lá dentro a tramitação sem ser aprovada, conseguimos aprovar a PEC da Vida, PEC antidrogas, essas medidas de reequilíbrio dos poderes, medidas em favor da segurança pública contra bandido, medidas a favor do nosso agro, a favor da indústria, enfim.
bem esses valores que a gente acredita, né, Fresse, que podem tornar nosso país próspero com valorização da família também. Eu vou procurar o Procon hoje para reclamar do Alexandre de Moraes, porque nós tínhamos tanta coisa para falar, né? Roubou nosso tempo. Ele levou o nosso tempo inteiro, rapaz do céu. E a gente queria falar aí sobre a questão da PEC, da questão ambiental, que está muito e nós aqui com a APA da Baleia Franca, uma série, aliás, o Tita de Boston, que é daqui de Jaguaruna, mas está em Boston, né? Mandando um abraço, fazendo algumas críticas em relação a isso. Também pedindo para que a deputada fale menos de Bolsonaro, mais do sul de Santa Catarina. Abraço, Tita. Quem é que tá mandando recado pra gente aqui? Tá parabenizando a deputada, dizer que a deputada federal Carol, estamos firmes juntos nessa luta para que a direita não venha a diminuir o Ezequiel Pociano, Ezequiel da Jaguar. Abraço, Ezequiel. Obrigado aí pela participação. Bom dia a todos da bancada, parabéns pelo programa. Dizer que nossa deputada federal Carol, estamos firmes e juntos nessa luta para que a direita não venha sucumbir também. Bica, abraço, valeu. Quem é o Gilmar, né? Gilmar Souza. Bom dia, Bica. Achei pouca representação de políticos na APA da Baleia Franca, quinta-feira da semana passada. Bom, tava a deputada Giovânia e o deputado Volney. A Giovânia que promoveu essa audiência pública, né? Ela convidou, mas a maioria estava em outras agendas, mas a Giovânia também eu considero uma mulher que trabalha bastante, olha. Encontrei ela em Irinópolis faz uma semana, ela viajou 8 horas por vários municípios, também é uma mulher que eu admiro bastante, apesar de ser de outro partido, né? Mas vocês duas têm uma coisa meio incansável, assim, né? Eu fico com pena dos assessores, coitados aí, porque não tem família mais não, né? A rapaziada tem que viver correndo do lado dessa turma aí. Deputado Carol Detoni, já são 11 para as 9, eu prometi que era só até 20 para as 9, mas a gente acabou explodindo o nosso tempo, agradecer demais aí pela visita. Tomara que a gente tenha outras possibilidades. Aí, sem falar de Alexandre de Moraes, falar de pautas e falar de Congresso e, quem sabe, do futuro político. Seja bem-vinda, H2O. Obrigado, Bica, a todos aqui que estão aqui na bancada. Uma honra estar aqui percorrendo o Sul do lado do Eduardo Fresse, uma grande liderança aí que despontou e que promete muito também. E agradecer a todos aqui do Sul do Estado, dizer que estão à disposição de todos os catarinenses para fazer o que for melhor para o nosso país e para o nosso Estado, com certeza. E vou falar com a Giovânia sobre a audiência, se tiver alguma coisa para encaminhar, pode deixar. Não estive na audiência pública, mas vou me inteirar do assunto para poder colaborar também, tá bom? Como diria um vizinho, ajuda nós, diz ele aqui. Abraço. Faltando antes do Eduardo, deixa eu só passar um abraço aqui, Eduardo, do Gilmar Maninho, nosso querido amigo vereador, que está sempre acompanhando a gente, mandou um bom dia a todos, minha total admiração pela conduta sempre correta também... da deputada Carol Detoni. Só quero mandar um abraço aqui pro vereador que temos do PL aqui, o Júlio, né? Temos um vereador no PL aqui em Jaguaruna, mandar um abraço para ele também que representa o nosso partido aqui. Não bobeia muito que o Julinho já te bota num trator, aí a gente leva para ver as plantações aqui na volta. Com certeza, sou do agro, sou lá do Oeste, Santa Catarina. Meu marido tem uma empresa do agro lá, então tamo junto. Abraço pro Julinho e pro Gilmar mandando um abraço pra ti. Lá na Câmara nós somos a bancada BBB, bancada da Bíblia, do boi e da bala. Essas são as maiores bancadas que temos na Câmara. Então tenho muita honra de ser da bancada dos cristãos, da Bíblia, do boi, que é do agro, e da bala, que é da segurança pública, né? O Gilmar tá mandando aqui dizendo que deveria ter postado como é um candidato próprio para o Senado e para a Câmara, mesmo sabendo que perderia. Por não poder confiar no Alcolumbre e no Mota. Essa questão das uniões para poder se eleger os presidentes da casa, que acaba às vezes difícil para quem vê, né? UniPL e PT no mesmo candidato, mas são os jogos do poder. Se nós não tivéssemos apoiado o Lira, por exemplo, que foi o último presidente, por mais críticas que tenhamos à gestão dele, né? Com certeza eu não teria presidido a CCJ. E o Senado, nessa mesma época, resolveu lançar candidato e contra que ele queria ganhar. E eles ficaram 2 anos sem ter espaços de comissões dentro do Senado. Por isso que eles resolveram também apoiar o Alcolumbre. Na verdade, o jogo é muito duro lá em cima. Imagina. Se você não tem maioria, você não consegue ter muito protagonismo. E se você também não apoia quem vai ganhar, você também é boicotado. Então, aí tu perde espaço na mesa. A gente adoraria ter uma pureza, assim, de ir lá, lançar um candidato, perder e ficar no ostracismo. Mas a gente entende que para a gente poder ter aprovado a PEC da vida, a PEC antidrogas, o pacote lá a favor do reequilíbrio entre os poderes, a gente teve que ceder um pouco apoiando o Lira para depois poder ter o espaço na CCJ. Infelizmente a realidade ainda é assim, mas um dia seremos maioria, tenhamos paciência, fé e trabalho, que é a longo e médio e longo prazo a gente vai reconquistar esses espaços se cada um de vocês também não nos abandonarmos e estivermos juntos nessa caminhada. Né? Eduardo Fresse, eu vou ser xingado pelos meus amigos que eu estou com a deputada Carol Detoni e não fiz mais um voto de pedido para diminuição das emendas, que eu brigo tanto com essas emendas, o volume das emendas parlamentares. Mas, enfim, fica para como eu disse, uma outra pegada. Deputado, estou profetizando já. Prefeito, seja bem-vindo sempre. Obrigado, querido. Obrigado, Rafael. Obrigado, Joelson. Deputada, é um prazer estar aqui, né, em Jaguaruna, conversando com você, jaguarunense, você da região. A gente tem tantas coisas
pautas em comum também, foi citada aqui, a questão da APA da Baleia Franca, que nos interfere também em Palhoça, questão do Morro dos Cavalos, que está em Palhoça, mas que afeta todo o sul do Brasil, que é uma pauta que a gente tem brigado muito, que a gente precisa discutir isso o tempo todo, e não somente quando acontece uma tragédia como foi a última. E a deputada Carol, ela assumiu a presidência da Comissão de Transportes, vai ter um trabalho muito enfático em cima desse assunto, porque realmente nos afeta, a gente sabe a campanha que está tendo aqui na região sul e que a gente sabe o quanto isso atrapalha o desenvolvimento do sul do estado, atrapalha o nosso município, atrapalha a vida de todo mundo. Na tua opinião, já tem uma melhor proposta? Qual a melhor proposta das atuais? Assim, é muito difícil. Se a gente for analisar do ponto de vista de estágio de projeto, o túnel é o projeto mais avançado, né? É o projeto que já tem um pré-licenciamento, é um projeto que já tem concepção, mas ele é muito caro, é um valor muito alto. Né? As demais alternativas são alternativas que estão sendo estudadas, que poderão ser mais viáveis. Então, é aguardar esse período agora que está sendo feito esses estudos, para que a gente tenha a melhor solução. E, para mim, a melhor é aquela que vai unir custo e benefício. Não adianta a gente ter só custo e ter um prazo muito grande para acontecer, né? Ou ter um custo bom e demorar, ou ter um benefício rápido, mas custar demais ao bolso das pessoas. Então, tem que se fazer essa mescla, para que a gente tenha o melhor, que afinal, no final das contas, é o cidadão, somos nós lá no dia a dia que vamos pagar essa conta. Prefeito de Palhoça, Eduardo Fressa conosco, deputada federal Caroline Detoni, brigadão pela visita de vocês aqui mesmo, de coração, sejam bem-vindos sempre na H2O.